Eu sou a professora Raquel e, junto com a professora Gabriela Teixeira Eu sou a professora Patrícia e sob a orientação da professora doutora Sueli Cristina Marchesi, nós vamos conversar um pouquinho sobre sequência textual. E de que forma o estudo das sequências textuais pode contribuir para a leitura e análise de textos, visto que nós, nesse curso, temos sempre o objetivo de melhorar as nossas leituras, ampliar as nossas análises e, assim, produzir melhor as nossas escritas. Para o encontro, nós usaremos como base o autor Adam com a obra A Linguística Textual, Introdução à Análise Textual dos Discursos. Bem, mas o que nós queremos com esse encontro? Por que um encontro a três? Qual é o nosso objetivo? Esperamos que, ao final desse encontro, você tenha compreendido o que são e quais são as sequências textuais. Então, você ouvirá um pouquinho a professora Raquel falar, um pouquinho a professora Patrícia falar, usando esse material que foi belíssimamente preparado pela professora Gabi. Ao final, o que nós pretendemos? Num segundo momento, você vai ter acesso mesmo a esse abaixo-assinado, né? Esse é o nosso objetivo. Vai ter que reconhecer nesse abaixo-assinado as sequências textuais, por isso do vídeo, e responder algumas perguntas direcionadas, algumas perguntas que nós identificamos ser importantes para que você encontre, né, os objetivos, os princípios do texto, né, do abaixo-assinado em questão. Nós escolhemos um abaixo-assinado porque é um gênero que tem grande circulação na sociedade, é um gênero sobre o qual vocês já estudaram, viram, inclusive já produziram, logo analisar um aleatoriamente vai possibilitar que vocês vejam nesse texto quais sequências textuais foram aplicadas. Mas, afinal de contas, o que é uma sequência textual? A nossa linha aqui traz que sequência textual ela é uma estrutura linguística que é composta por um conjunto de enunciados que tem uma própria organização interna. Esses enunciados, formadores das sequências, eles são chamados de proposições, as quais eles se ligam umas às outras, formando macroproposições. Esse grupo de proposições, eles se unem, né, a outras macroproposições para formar uma sequência. Em outras palavras, a gente quer dizer que sequências textuais são um conjunto de elementos, um conjunto de palavras que possibilita que um texto ele tenha uma característica particular, ou seja, que a gente consiga identificar nesse texto, de repente, um aspecto mais descritivo, um aspecto mais argumentativo, mais narrativo. Eu tenho certeza que esses nomes você já ouviu anteriormente ao longo aí da sua trajetória escolar. Então, o objetivo da sequência é conseguir em um texto identificar qual que as características que mais predominam. Muitas vezes pode ter mais que uma sequência no próprio texto, mas sempre vai ter uma que vai predominar mais. Ok, mas nós teríamos como definir uma sequência textual? Como é possível definir sequência textual? A sequência textual ela pode ser definida a partir de características linguísticas e discursivas que apresenta, identificados elementos predominantes em determinado grupo de enunciados e delimitar essa sequência textual desse conjunto, que foi o que eu acabei de dizer. A gente consegue definir a partir da predominância. No mesmo texto pode aparecer outras, mas qual traço é mais marcante nesse tipo de texto? É mais descritivo? É um texto mais narrativo? É um texto que está se propondo a argumentar mais? Então, no trabalho do abaixo-assinado, né, nosso objetivo de aula, que é vocês identificarem num abaixo-assinado sequências textuais, vocês vão ter que se questionar o propósito desse texto e as sequências que vão ser mais predominantes nele. Por que essas sequências vão estar num abaixo-assinado, né? Por que vai ser trabalhado esse tipo de proposição?
E quais são as sequências textuais que existem para eu poder encontrar no abaixo-assinado e reconhecê-las, né? Vocês vão ter que reconhecer as sequências descritivas e argumentativas. E aqui a gente vai explicar melhor como que elas são, como que a gente consegue reconhecer. E a função de vocês vai ser, a partir do abaixo-assinado, analisar, né, essas sequências no texto em questão. O Adam, ele é o nosso teórico, e é quem a gente vai usar, a referência que a gente está usando para poder discutir esse tipo de assunto. Então, para ele, há 5 tipos de sequências textuais: a descritiva, a narrativa, a argumentativa, a explicativa e a dialogal. A sequência descritiva é caracterizada basicamente por enunciados que contêm a designação do objeto descrito, a definição desse objeto e sua especificação. A sequência narrativa caracteriza-se por presença de situação inicial, conflito, avaliação, desenlace e situação final. Vários livros trabalham com nomes distintos, mas que o objetivo, né, é o mesmo. Trabalhar o início, trabalhar aí uma reviravolta, um conflito, uma situação, um problema, clímax dessa história, né, o desenlace que vai ter a partir desse problema, e a situação final, que muitas vezes vai ser chamado como desfecho. Certo. Então, o que seria a sequência argumentativa? A sequência argumentativa, que vai aparecer no nosso abaixo-assinado, né, que vai ser composta por dados, sustentação ou princípios de base e conclusão. Você já deve ter visto, já deve ter escrito, já deve ter lido abaixo-assinados. Então, o objetivo dele, muitas vezes, vai ser propor, né, algum tipo de mudança, resolução de algum tipo de problema. Para isso, a pessoa ou as pessoas que escrevem esse texto vão ter que apresentar dados, vão ter que apresentar fatos, vão ter que sustentar, ou seja, vão ter que convencer que aquela situação ela precisa ser melhorada, mudada, modificada. Então, a argumentação, né, e o texto argumentativo, o objetivo principal é sempre o convencimento, né? Você conseguir trazer a partir de dados, de fatos, uma sustentação, um princípio que você consiga, ao final, chegar no seu objetivo, né? E o que seria a sequência explicativa? A sequência explicativa, ela é a problematização, ou seja, ela é composta por colocar uma situação problema, né, uma problematização, explicar isso, né, e depois uma conclusão barra, uma avaliação. Essa é a sequência explicativa. Já a sequência dialogal é formada por enunciados de abertura e fechamento, de uma interação e enunciados transacionais, os quais formam o corpo da interação. Conforme dissemos anteriormente, nosso autor base foi Adam, mas também nos apoiamos em texto produzido pela professora Marchese, pela professora Elias, pela professora Cabral. Um beijo e até a próxima!